Boa noite, pessoal. Boa noite novamente. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Esse evento ao vivo de suturas é até um pouco inusitado, né? Então, imagine que a gente pode, nesses tempos de pandemia, fazer exercícios e sempre aprender um pouquinho mais até de habilidades, né, que são tão específicas, né, como o treino de suturas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Juliano Mendes, né, de Curitiba. Sou cirurgião cardiotorácico, né? Estou na docência há cerca já de quase 20 anos, né? E gosto muito do que faço, gosto muito de operar e acho que realmente as habilidades, né, cirúrgicas, elas fazem parte da formação de todo médico generalista, né? Independente da área, né, que você vá seguir, existem habilidades que são essenciais e que você precisa dominar. Sempre que a gente pega um livro, texto de técnica cirúrgica, normalmente você se depara com uma enormidade de técnicas, uma enormidade de detalhamentos que fazem muito sentido para quem vai seguir a especialidade, né? Mas muitas vezes acabam se tendo assuntos, né, que são muito redundantes e às vezes muito específicos e que no dia a dia do médico muitas vezes você não usa. Agora, quando a gente leva para a especialidade, né, para a prática da cirurgia em si, daí tudo bem, né? Então, não dá para dizer que tudo aquilo que está num livro básico de técnica cirúrgica é usado no dia a dia. Tem coisas, né, que são essenciais também para quem faz a especialidade. E tem coisas, né, que você pode deixar um pouco de lado. Então, se vocês forem ver a quantidade, né, de nós, de tipos de suturas, né, que existem, em quantidade de fios, né, que se tem, eles buscam contemplar toda a gama de especialidades, né, cirúrgicas, né? Então, pontos que são usados, por exemplo, para fazer a síntese do útero na cesariana, por exemplo, não são utilizados em outros tipos de cirurgia, algumas formas, né? Então, pontos que são usados, né, em cirurgia geral, planos submucosos, planos totais de síntese, né, de alça, esse tipo de coisa, são particularidades, né, desse tipo de cirurgia. Então, e cada área, cada especialidade, né, cirúrgica tem particularidades, né, do tipo de fios, do tipo de pontos, né, que são utilizados, né, e que se aprende na residência, essencialmente, né? Até quando se está no internato fazendo a rotação dentro desses estágios, o residente está ali junto com vocês, né, em campo operatório, aprendendo essas técnicas. E lógico, se vocês souberem, é interessante, claro, mas dificilmente, né, no internato vocês terão a oportunidade de fazer as suturas específicas da especialidade, né? Então, isso é o papel do residente, né? O papel do residente que está em campo. Normalmente, né, em final de residência, né, em final de ano, né, de residência, até isso é interessante, né, para vocês se programarem, né, quando estiverem, né, no internato. No final do ano é quando os residentes já passaram, né, por várias áreas, já passaram, né, por vários estágios, né, até dentro da residência, e o interno que passa com o residente, ele tem mais oportunidade de fazer mais coisas do que no início do ano. Então, no início do ano, o residente está ávido, né, pelo conhecimento. Então, ele deixa menos coisa para o interno, para o doutorando fazer. Mas para o final do ano, isso acaba se modificando. Então, por exemplo, se eu tenho a intenção de fazer uma especialidade cirúrgica, é mais interessante que eu deixe, se eu puder escolher, né, o internato, que eu deixe o internato de cirúrgica mais para o final, né? E vice-versa, né? Se eu não tenho intenção, né, de fazer, por exemplo, uma área específica, eu coloco isso mais no início,
essa área mais no início, porque a tendência é que você esteja um pouco menos, né, exposto, né, às situações, né, da rotina que seria do residente. Tá? Esses são só detalhes. Tá? Como objetivos, né, do workshop, né, de hoje, é claro que a gente não vou passar todos os nós cirúrgicos, todos os pontos, etc., né, que fazem parte, né, da rotina. Mas eu quero frisar, né, o objetivo é frisar alguns pontos que são essenciais, né, algumas etapas, né, da sutura, né, que são essenciais e que o que a gente vê, né, ao longo de tanto tempo, né, em contato com o estudante, em contato com o residente, né, e até com outros cirurgiões, é que alguns princípios básicos da técnica operatória são perdidos ao longo do tempo e muitas vezes, né, quando se começa a aprender as técnicas é onde acontecem, né, os equívocos e que depois vão se traduzir em um problema para o paciente. Né? Acho que, talvez só antecipando, né, até um pouco, um dos grandes equívocos na hora de se fazer os pontos é que normalmente não se pensa na hora da retirada deles. Então, costuma-se fazer pontos com fios, às vezes, até muito finos, com o ponto muito próximo da ferida, com um nó sobre a ferida, e que aquele tipo de sutura, depois de 5, 6 dias, já teve o crescimento, né, da pele por cima do ponto, e daí na hora de retirada dificulta bastante para quem for retirar e para o paciente. Né? Então, um procedimento que não é para ter dor, que não é para ter um mínimo de desconforto, acaba sendo até traumático para o paciente, porque alguns princípios, né, da técnica não foram utilizados. Né? Mas ao longo do workshop a gente comenta um pouquinho mais, né, sobre isso. Eu comentei no e-mail também, né, para vocês sobre a certificação, tá, sobre o certificado. Então hoje nesse workshop, né, a gente vai emitir um certificado de participação para quem participar, né, estiver presente, né, do começo até o fim. Então ali no grupo do Telegram vocês receberam, né, o e-mail, o link que vocês colocam o nome e o e-mail, coloquem agora, né, então assim que vocês entraram, e daí depois, quando terminar ou quando vocês saírem, vocês preenchem de novo. Né, então ele marca o horário, né, que foi feita, né, a anotação da presença de vocês, e daí isso que a gente vai usar para depois mandar o certificado para o e-mail que vocês cadastraram. Certo? Então, pessoal, alguma dúvida de início? Vocês gostariam já de colocar? E também já gostaria até de perguntar para vocês, né, colocar assim no chat, quem que chegou a fazer aqueles modelos de treino de suturas que eu postei? Só para ter uma ideia de quem já fez. Queria só passar para vocês que nesse tipo de transmissão existe um pequeno retardo do vídeo e do áudio para a interação com vocês. Esse retardo é de mais ou menos uns 30, 40 segundos, tá? Então acho que isso, assim, só se eu demorar um pouquinho para responder as perguntas é porque tem esse retardo da transmissão. Tá? Assim, só comentando um pouco sobre, né, os modelos, né, para treino, né? Então esse que eu estou mostrando, né, aqui para vocês agora é um daqueles que eu postei no vídeo, tá? que é o do EVA, que é super simples, né, de fazer. E por que ele é interessante? Porque tem alguns princípios da técnica que a gente consegue usar, e esse modelo ele é muito barato.
Então, quem foi ver, né, o preço e ver o tamanho, né, da placa, né, de EVA, então a placa ela é muito grande. E se você for fazer um modelo desse aqui, né, com esse tamanho, né, que eu tinha postado, esse modelo com 5 placas, né, que é o que precisa, né, você vai gastar aí por volta de 12, 13 reais, né, para comprar esse EVA, e daí depois mais a cola, dá até para usar cola branca também, né, se quiser, você consegue fazer assim, mais de 10 modelos, né, iguais a esse. Então dá para treinar bastante. Tá? Então isso é interessante por causa disso. Não tem a elasticidade, né, que tem as borrachas, né, os silicones. Ele não tem aquela questão de você poder passar o ponto no mesmo lugar, né, e não estragar o material. Só que por ser ele ainda assim, é muito barato, você consegue treinar bastante em cima dele, né? Sobre os outros, né, modelos, né, que a gente fez, só para mostrar, né, o resultado final, no vídeo até tinha posto, mas esse aqui é o resultado final exatamente daquele que eu tinha postado no vídeo, que era a esponjinha normal, e daí só tinha colocado ela de cabeça para baixo, com essa parte mais mole, né, sobre o látex, e daí vocês vejam que a camada de pele que ficou, né, a camada de borracha que ficou, ela imita bem a epiderme e a derme. Então é uma textura bem interessante que, lógico, não vai durar igual os modelos industriais, né? Longe disso. Só que o gasto para fazer isso aqui e a quantidade que você consegue fazer são muito grandes e são interessantes para que vocês consigam treinar. Tá? Então esse aqui é um dos modelos. E o outro modelo que eu tinha mostrado lá também era com o látex, né, direto. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é com látex, né, bastante, com 3 milímetros, né, do látex, ele fica bem duro. Só para vocês terem uma ideia, o que esse tipo de textura aqui reproduz? Um modelo desse aqui é bem interessante para quando, por exemplo, vocês precisarem fazer uma sutura no pé. Tá? Então, nenhum modelo, né, disponível, né, para simulação, etc., reproduz a rigidez que é você conseguir dar um ponto na sola do pé. Aí só quem já passou por isso, né, alguma vez é que sabe do que eu estou falando. Tá? Então é muito difícil. A resistência à passagem da agulha ela é bastante grande. Então o modelo desse aqui, né, reproduz a textura, né, de pele, né, bem espessa. Eu fiz também um bem fininho, né, que é esse aqui, né, um bem grande, que daí é interessante você colocar numa superfície, né, lisa, que daí por ele ser borracha, né, por ele ser látex, daí você consegue treinar, né, e ajustar as suas necessidades. A espessura, tamanho, etc., vocês vão fazendo, né, porque como ele rende bastante, daí vocês vejam, né, aquilo que fica mais interessante, né? E mais um outro, né, que assim, só para vocês saberem, né, dos que estão disponíveis, né, no mercado, né? Então acho que isso é fácil, né, de procurar, né? Então está disponível na internet. Eles são de silicone, né? Tem uma espessura de mais ou menos, né, 1 centímetro e meio. Reproduz as camadas da pele, só que essas camadas elas não têm texturas diferentes, só coloração diferente. Tem vários espaçamentos, né, diferentes, né, entre assim, para você treinar os pontos, para o ponto não ficar frouxo, mas que você consegue reproduzir nos outros modelos também sem dificuldade. Então tem esse que também não é difícil de encontrar, e um outro modelo é esse aqui, tá? Que daí esse você faz os cortes. Sempre interessante quando for usar esse tipo de modelo, coloca um suportezinho por trás, porque se não tiver o suporte, a pele fica totalmente fechada, você não consegue ver a incisão. Tá? Com um suportezinho, né, por trás, daí você consegue ver a incisão da forma como é a simulação, né, do próximo à realidade, para daí poder treinar os pontos. Tá? Sobre como treinar. Então vamos falar alguns aspectos, né, bem práticos, né? Uma dúvida muito grande, né? Se eu vou treinar em casa, né? Eu treino com luva ou sem luva?
Depende, tá? E depende do quê? Depende de quanto tempo que você já faz sutura. Se está aprendendo a fazer sutura, treine sem luva, tá? Então, assim, não adianta a gente querer começar a aprender a dirigir na chuva já. Então, já com um elemento a mais de dificuldade. Como o processo, né, de sutura, né, a técnica de sutura, né, envolve muitos detalhes, muitos movimentos, né, que precisam ser precisos, não tem porquê, né, vocês começarem já a fazer as suturas do jeito mais difícil. Isso precisa ser progressivo. Por quê? Porque quando vocês encontram alguma dificuldade já no começo, né, do aprendizado, para contornar essa dificuldade, você pode acabar adquirindo algum tipo de vício da sutura. E tirar esses vícios depois é bem difícil. Tá? Depois que vocês já aprenderam a fazer os nós com as mãos, a luva não incomoda mais, daí tudo bem. Né? Então vocês daí já treinem, né, com as luvas. Passou a disciplina de técnica operatória, tal, vocês estão treinando em casa, treina sem até firmar bem os movimentos, depois acrescente a dificuldade da luva. Sobre o tamanho da luva. Luva pequena, tá? Luva menor. Então, a gente tem a tendência de colocar uma luva que não dê desconforto no momento que você calça a luva. Só que o que a gente esquece é que ao longo do procedimento, né, as mãos elas começam, né, a aquecer, aquecem a luva e a luva dilata, então a luva fica frouxa. E aonde que ela vai ficar frouxa? Vai ficar frouxa nos dedos, principalmente na ponta dos dedos. Sendo assim, é muito melhor vocês colocarem uma luva que seja um pouco mais apertada, mas que ela não apresente as dobras no momento, né, que você calce, do que você colocar uma luva exatamente no número e que depois ela começa a dilatar e começa a fazer aquelas dobras. O enrugado da luva ela faz com que fique mais difícil se dar os pontos. Os nós, principalmente se você for dar os nós com as mãos, não com o porta-agulhas. Nesse sentido, então, o primeiro movimento, né, básico, né, que eu vou conversar com vocês, então pode parecer bem elementar, principalmente para quem já fez a técnica, só que é algo que acaba sendo esquecido e que traz muita dificuldade quando vocês estiverem cuidando do paciente. Primeiro, empunhadura do porta-agulhas, tá? Então, parece óbvia essa posição, né, que eu estou mostrando, né, que o dedo indicador da mão dominante fica esticado, o polegar ele não entra, né, no anel do porta-agulhas, é o quarto dedo que fica no interior do segundo anel do porta-agulhas e o instrumento ele repousa na mão de vocês, ele não fica preso, travado, né, de um jeito que fique difícil, né, de você manusear. Ele precisa ficar repousando na mão. E o primeiro exercício, né, que é interessante, né, que vocês treinem e que treinem bastante é o procedimento de soltar a cremalheira. Tá? Então a cremalheira é essa região metálica, né, que trava o porta-agulhas. Então esse porta-agulhas, né, até propositadamente, né, ele está duro, tá? Duro por quê? Porque ele facilita que você adquira a habilidade para soltar a trava. E o movimento de soltar, ele é sempre empurrando com o polegar na direção oposta à da cremalheira. Então você empurra para o lado, você não tenta apertar e soltar. Né? Então você não faz o movimento de fechar e pôr para o lado. Simplesmente quando ele está travado, você só empurra ele para o lado. Empurrou para o lado, ele solta. Travou, solta. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Olha, até esse movimento ficar tranquilo, esse movimento ficar natural para vocês. Então você trava e solta. Trava e solta. Por que isso?
Muitas vezes os porta-agulhas, né, que vocês vão pegar, eles vão ser mais grosseiros, né, como esse aqui, porque eles duram mais tempo. E os porta-agulhas mais delicados, em que um movimento bem delicado ele consegue fazer soltar a cremalheira, eles estragam com muita facilidade. Nesse sentido também, acho que vocês já repararam, né, que a cremalheira, né, ela tem 3 estágios, né, o primeiro, o segundo e o terceiro estágio, que cada um tem uma representação de força maior. Por que isso? Porque com o tempo ele vai se desgastando e vai perdendo, né? Vai entortando, né? Na verdade. E quando você precisar prender uma agulha mais robusta, coisa assim, o porta-agulhas vai estar desgastado e a agulha é um dos motivos que faz a agulha ficar girando na mão de vocês. Então vocês vão passar o ponto, a agulha está adequadamente presa no porta-agulhas, só que ela gira. Por que gira? Porque desgasta a ponta da agulha, né? Então essa parte serrilhada, né, por exemplo, esse porta-agulhas ele é só serrilhado, mas tem os outros porta-agulhas, né, para agulhas mais delicadas que tem um metal duro na ponta, né, que é a vidia, então ele acaba desgastando e a agulha gira. Então o desgaste da ponta que é usado, assim, principalmente quando se faz força desmedida, né, com o porta-agulhas desgasta com o tempo, né, e o uso repetido de ficar travando até o último estágio a cremalheira. Tá? Então, nesse aspecto, é bem interessante. Então aprendam sempre a fazer os pontos já com a posição correta do porta-agulhas. Tá? Então isso vai ajudar bastante na técnica. Tá? Um outro ponto que é bem importante também, só para reforçar para vocês, é a forma de segurar a pinça. Tá? Então a forma de segurar a pinça é esta aqui. Né? Então você segura como se fosse um lápis. Tá? Então, lápis, caneta. Tá? E o movimento, né, de preensão é utilizado, né, com os dois, com o segundo e terceiro dedos. Por que isso? Porque ele dá mais estabilidade. Se você deixar só 2 dedos, a pinça ela fica dançando na mão. Tá? E se você colocar por baixo, segurar por baixo, que é um erro comum, né, que infelizmente, né, a gente vê acontecendo, ele também te dá pouca estabilidade, né, no movimento e faz com que seja mais difícil, né, passar os pontos. Então, pinça, né, na posição, né, de lápis, né, então bem tranquilo, né, para vocês, e 3 dedos, né, segurando, preferencialmente. Tá? E usando o apoio dela atrás, né, na mão, também como fator de estabilizar o movimento, né, de vocês. Tá? A forma, né, de colocar, né, de segurar, né, a agulha com o porta-agulhas, né, eu tinha colocado, né, em um vídeo, né, para vocês, tinha postado, que também é um erro que é muito comum, né, um equívoco, né, muito comum, e que às vezes nesse ponto é que fica mais difícil. Tá? Então, só respondendo o questionamento, né, sobre se a falange distal ela entra. Tá? Então, ela entra no máximo até a metade aqui. Ela não pode atravessar a articulação. Tá? Se ela atravessar a articulação ou ficar sobre a articulação, fica muito mais difícil. Tá? Então, ou fica só repousando sobre o anel, desse jeito aqui, só repouso sobre o anel, ou ela entra parcialmente, tá? Ela entra, mas vai até o meio, não atravessa totalmente a falange distal do polegar, tá? Então, aqui, de jeito nenhum. Aqui, sempre que possível, evitem. E aqui, para frente, é o ideal. É onde vai dar mais controle para que vocês consigam fazer os pontos, tá? Então, voltando à posição, né, da agulha, é necessário, né, que vocês se atentem para aquela divisão em terços. Tá? Então, vocês têm que dividir, né, o terço da ponta, o terço do meio e o terço final. Tá? A agulha ela fica presa, né, na união do terço médio com o terço distal da agulha. Sempre assim.
O que é muito comum ser feito? E daí é onde acontecem, né, os problemas nas suturas. Pegar aqui no fundo. Tá? Então, pegar aqui no fundo, aparentemente parece bom, porque você consegue, a princípio, passar um ponto em que você vai fazer com que a agulha saia bem longe, normalmente um tecido mais espesso, e daí você já faz com que ela saia lá longe, já facilita aparentemente, né, para vocês passarem o ponto. Só que o que acontece, né, na maioria das vezes, quando se tenta passar o ponto dessa forma, é que já no início da passagem do ponto, então quando ele vai entrar na pele, a agulha começa a entortar. Eu tento fazer o movimento, né, de giro, né, da mão, e a agulha não acompanha. E daí nesse movimento você faz uma força desmedida, né, no meio da agulha, e ela entorta. Então já na primeira passagem a agulha entorta. E então não é uma posição ideal. Outra posição que fica bastante difícil é quando vocês atravessam a agulha até do meio, porta-agulhas para frente dele, atravessam bastante ela. Por que isso dificulta a passagem do ponto? Porque a ponta do porta-agulhas vai atrapalhar a passagem nos tecidos. Então, quando vocês chegarem para colocar a agulha sobre o tecido, aparentemente fica bom, só que quando vocês começarem a aprofundar, a ponta do porta-agulhas vai bater na pele e você não terminou o movimento. Tá? Então aqui, por exemplo, na pele acontece isso, e se for em estruturas mais profundas, você começa a bater o porta-agulhas em regiões que não são interessantes. Tá? Então, que não são, né, que você teoricamente não deveria encostar durante a cirurgia. Tá? Então, a posição ideal então, é nessa união de terços, e sempre respeitando essa distância de 1 a 2 milímetros da ponta. Essa distância de 1 a 2 milímetros é o que vai dar precisão ao movimento. E precisão é aliado total de vocês. A precisão é aliada total. Tá? Então, tudo que vocês puderem fazer para que essa precisão, né, fique do lado de vocês, façam. Então, façam coisas que facilitem a vida de vocês. Tá? Uma outra coisa que é bem comum e que faz com que fique mais difícil, né, aprender a fazer os pontos, né, com qualidade, é querer fazer tudo de uma vez só. Então, assim, numa sessão de treinos, vamos colocar, né, desse nome, que eu vou ficar lá meia hora treinando sutura, eu quero fazer todos os pontos. Então eu faço ponto simples, eu faço donate, eu faço chuleio, eu faço sutura intradérmica, eu faço subcuticular, eu vou fazendo barra grega e faço tudo, vou treinando tudo. Principalmente medindo a velocidade, né? Então às vezes você coloca lá uma meta, né, de um tempo, não, eu tenho que conseguir fazer esses pontos ou uma linha de suturas em tanto tempo. E daí você começa a repetir para ganhar agilidade. Mas não é assim, tá? Não é assim que funciona. Você precisa, né, como de várias formas, né, que se treina as suturas, né, tanto na cirurgia convencional, né, quanto nas cirurgias, né, por vídeo, você precisa isolar os movimentos e fazer com que aqueles movimentos sejam naturais, cada uma das etapas dele. Isso vai fazer com que isso fique mais fácil. Tá? Então, por exemplo, vou passar para vocês, então, nesse modelo, um exercício que seria super simples, que é difícil de fazer. Então você coloca um ponto aqui e um ponto aqui. Independente, não vou falar agora da posição que tem que entrar a agulha, tá? Isso eu vou mostrar no outro modelo, porque a agulha ela sempre tem que entrar na pele num ângulo, né, no ângulo reto, no ângulo de 90 graus. Então eu tenho o objetivo de entrar nesse ponto e sair nesse. Agora vejam só, insistentemente a agulha tenta não sair aonde a gente quer, tá? Então você quer que ela saia aqui, só que ela vai para outro lugar. Então, normalmente ela sai mais perto do cirurgião. Eu tento passar o ponto,
né? E vamos ver se ela sai, e não saiu aonde queria, tá? E assim sucessivamente. Então, antes de fazer, né, um ponto, né, completo, né, fazer a sutura inteira, por que não eu tentar treinar repetidamente? Eu estou entrando com a agulha aqui, eu tenho que fazer ela sair naquele ponto, tá? E assim sucessivamente, tá? Fazer várias vezes esse exercício, tá? Um outro exercício, né, que é bem interessante, né, que vocês treinem, né, e treinem bastante, é a passagem da agulha pelos tecidos, tá? Então acho que vocês já perceberam, né, na forma como eu coloquei. Então, se a agulha aqui ela está presa então no terço final, eu começo a girar o porta-agulhas e chegou próximo do final e a agulha não saiu ainda, a continuação do movimento é feita de forma delicada, eu pego um pouco mais no verso e continuo o movimento até sair a agulha, tá? Então esse movimento aqui é bem importante. Vejam que já não saiu na posição, né, que a gente queria, não era o objetivo. E sempre manusear a agulha sem pegar na ponta cortante dela. Essa agulha aqui, por ser uma agulha do tipo, né, cortante, se vocês manuseiam, pegam com porta-agulhas aqui ou pegam com a pinça aqui, ela vai perder o corte, e perdendo o corte faz com que fique mais difícil passar os pontos subsequentes, tá? E nessa questão, né, de passar os pontos, né, subsequentes, vocês têm ideia de quantos pontos, né, se a gente colocar pontos simples, né, a gente consegue fazer, né, com um fio de nylon, né, desse aqui? Esse aqui é um fio de nylon 2 zeros, né? Ele é um fio de nylon 2 zeros com um fio de 40 centímetros, né, que é o padrão, né? O 2 zeros e o 3 zeros, né, que se usa bastante para suturas de pele, eles têm esse comprimento, tá? Então a meta é que pelo menos, né, 7 pontos, né, do tipo donate, vocês consigam fazer com um fio desses. 7 pontos simples também já é uma métrica interessante. Só que é bem comum, né, que se consiga fazer mais de 10 pontos, né, com esses fios. Então, por exemplo, você está usando um fio desse, fazendo sutura da pele, e de repente você consegue fazer 5 pontos, né, com cada fio, está desperdiçando material. E normalmente onde é que se desperdiça? No verso, né? Você acaba passando o ponto e a parte final do fio acaba ficando muito comprida, e essa parte final faz com que você acabe gastando material, tá? Então, esse tipo de exercício vale bastante a pena treinar, tá? Então, nesse tipo de modelo do EVA de vocês. Um outro jeito, né, que é possível fazer e que é bem interessante, vocês olharem as camadas, né, do EVA, se eu colocar aqui que essa primeira camada aqui seria a derme, aqui o subcutâneo e aqui o músculo, se eu colocar uma marca de que eu quero que o meu ponto saia bem abaixo da derme, né, que é o que se espera, né, nos pontos simples, né, então bem no comecinho, né, da gordura, eu posso treinar isso, tá? Então eu posso treinar várias vezes, né, até que eu consiga fazer com que o meu ponto saia ali onde eu quero, né? Então eu entro com a agulha, e daí aqui já vamos usar os princípios, né, da passagem do ponto, de que ele tem que entrar no ângulo, né, de 90 graus na pele, e daí ele tem que sair naquele pontinho, no pontinho que eu marquei, tá? Não saiu, a gente volta, tá? E treina até que ele saia no pontinho, e assim vai treinando, tá? Volta a agulha e vai treinando até vocês conseguirem dominar essa habilidade, tá? E terminando, né, essa parte, movimentos, né, bem interessante, né, que vocês trabalhem, né, que depois, né, vamos fazer novamente. A gente sempre tem a tendência de que quando a gente vê a pontinha da agulha ali,
a gente segure com a pinça anatômica e com tanto o porta-agulhas quanto a pinça a gente tenta terminar o movimento puxando a agulha com a pinça anatômica. Tá? Isso é muito comum, mas não é o ideal, certo? O ideal é, a partir do momento que você viu a ponta da agulha, você avança mais a agulha com o porta-agulhas, vai mais para trás, continua fazendo o movimento e depois com o próprio porta-agulhas você vai tirar a agulha do tecido e daí vai passar o ponto. Nesse momento também é bem interessante que quando vocês forem tirar a agulha, ela já fique na posição para a próxima passada. Então se vocês vão entrar no tecido ao lado, a agulha já está pronta para o próximo tecido. Então isso é bem interessante, poupa tempo e faz com que o movimento fique mais preciso e mais rápido. Tá? Uma coisa que a gente deve, né, evitar, né, fazer é justamente pegar a agulha com as mãos. Tá? Então passou o ponto, controla ou com a anatômica, justamente para liberar espaço para você pegar com o porta-agulhas, ou se está lá no tecido, com o próprio porta-agulhas você vai lá e movimenta a agulha. Tá? Então isso é bem importante, é um treino bem importante, né, que seja feito. Tá? Vou passar agora, né, para o modelo. E daí nesse outro modelo, né, que nós vamos fazer, é um outro exercício que é interessante, né, que vocês treinem. Né? Então, como vocês fizeram, né, essa marcação de pontos, é interessante vocês fazerem também, né, a marcação da ferida, de uma ferida. Então, no centro desses pontos, né, só façam, né, uma linha, como se fosse, né, os pontos, né, que vocês precisam passar, e daí marquem as entradas. Tá? Qual que é a distância dos pontos? Os pontos precisam ficar numa imagem, né, de um quadrado. Então a distância aproximada, né, nesse sentido, ela precisa ser semelhante à distância nesse sentido. Isso para os pontos simples e também para as suturas contínuas. Tá? Então essa marcação aqui ela é interessante. Vai treinar os pontos simples, treina repetidamente, né, entrando, saindo, fazendo os nós, tal, entrando, saindo. Tá? Pode passar o bisturi, uma lâmina aqui para abrir a ferida no meio. Faça isso. Tá? Nos modelos de silicone isso é mais fácil do que no de EVA. O de EVA ele vai te auxiliar principalmente nessa questão de você treinar o ponto de saída. Tá? Então esse controle, né, de como você tem que colocar a mão, onde tem que estar apontando a agulha, o giro, a força de giro da mão, o giro da rotação, né, da mão, isso é importante, né, para que vocês treinem e consigam chegar nesse objetivo. Tá? Então esse exercício aqui é interessante que vocês façam e também serve para estruturas contínuas. Tá? Então aqui no EVA. Então treinem primeiro aqui, para depois passar nos modelos, né, de silicone. Tá? Nos modelos, né, de silicone, eu vou passar esse outro aqui, porque daí eu vou mostrar algumas técnicas e daí isso aqui fica um pouco mais claro, né, para vocês, nesse aqui. Tá? Então ele está simulando, né, uma ferida, né, ainda aberta, e daí a gente vai fazer, né, aquela passagem, né, dos movimentos, né, da agulha, no sentido de que vocês precisam, né, treinar os movimentos isoladamente para que daí eles acabem tendo mais qualidade. Tá? Um movimento, né, que vocês precisam treinar, então já pensando, né, na passagem, né, em dois tempos. Né? Muitas vezes a gente tem a tendência de querer passar tudo de uma vez só. Tá? Mas nem sempre isso é possível. Muito melhor você passar em dois tempos, ou seja, a agulha saindo no meio da ferida, você tirando a agulha e passando de novo, porque você tem a noção exata de onde está passando os pontos.
E isso é bem importante, tá? Não pode negligenciar isso. Então você pode acabar pegando estruturas que não eram interessantes naquele momento, tá? Então na passagem, né, do ponto, vou fazer aqui um ponto simples. O que é importante? A pinça, ela afasta o tecido, tá? Se ela afasta o tecido, eu tenho que pegar a pele, ela pode machucar esse tecido. Então eu posso usar a pinça com dente ou pinça sem dentes. A pinça com dente, né, então a dente de rato, ela dá mais firmeza, né, nesse movimento. Entretanto, ela acaba, dependendo do tipo de pele, acaba machucando a pele. Então, se for fazer a apreensão da pele com uma pinça com dentes, num idoso, por exemplo, cada vez que você pegar na pele, sobre a derme, vai ficar uma ferida. Isso não tem jeito. Então, uma pinça mais delicada, uma anatômica sem dentes, acaba sendo mais interessante nesse caso. Tá? Então, a função da anatômica na passagem do ponto, ela é de everter o tecido. Everter o tecido para que você consiga ver aonde vai sair o ponto, tá? E que você consiga também preparar para o ângulo que você vai entrar com a agulha. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que entrar num ângulo, né, de 90 graus com a pele, se eu everto aqui, fica muito mais fácil do que se eu não inverter. Se eu não inverter, eu tenho que entrar com a agulha aqui. E aqui fica bem mais difícil. Se eu everto, além de eu conseguir enxergar o meio da ferida, eu consigo entrar num ângulo mais correto. O movimento de rotação, né, da mão, ele precisa acontecer sempre. Por que é importante o treino? Para que vocês não caiam no vício de empurrar a agulha. Então aqui eu não estou rodando, eu estou só empurrando. Se eu só empurro, pode até ser que vocês vejam a agulha ali, só que a chance de você rasgar o tecido e a chance de você acabar entortando a agulha são muito maiores, tá? Então não é a técnica correta. Então, eu fiz a eversão, fiz a rotação, estou vendo a agulha, então agora eu preparo com porta-agulha, com a anatômica, a saída da agulha. Continuo girando a mão e aqui eu não vou pegar com a anatômica. Eu vou manter o afastamento do tecido e, mantido o afastamento do tecido, eu vou soltar o porta-agulhas, pego mais atrás e continuo a rotação. Continuando a rotação, eu vou perto da ponta, não na ponta em si, mas preferencialmente quando já terminou a parte cortante da agulha, pego a agulha, começo a tirar. Poderia tirar totalmente aqui já? Poderia, só que não é interessante porque eu posso ganhar um movimento já indo um pouco mais para trás e já preparando para o próximo ponto, para a próxima passada. Então a agulha já está presa na união do terço médio com o terço distal, então isso já facilita a passagem. Eu deixo a quantidade de fio que seja suficiente, né, para tal o nó depois. Afasto o tecido, né, do outro lado da ferida, né, com a anatômica, também fazendo, né, com que eu consiga enxergar, né, onde eu estou entrando. E daí eu vou fazer a saída da agulha, né, girando o porta-agulhas. Tá? Da mesma forma, não vou pegar aqui com a pinça anatômica. Eu vou continuar o movimento, pegando um pouco mais atrás na agulha. Como ela já saiu, a resistência é muito pequena, então eu não vou entortar. Então, continuo passando, vou mais um pouco, ela sai mais um pouco, venho aqui, continuo girando. Sempre lembrar de, até nesse movimento de retirada da agulha, fazer a rotação da mão. Eu preciso fazer a rotação da mão, porque se não fizer a rotação da mão, aqui eu posso rasgar o tecido ou até entortar a agulha nesse final. Então eu continuo rodando. Preparo para o próximo ponto se fosse uma sutura, né, contínua, por exemplo, ou se fosse uma sutura em X tal, mas se for um ponto simples eu já fico pronto, né, para o ponto. Então vamos fazer o ponto simples. Se eu vou deixar um pouco maior porque é mais fácil, né, para demonstrar, né, para vocês. Então, para fazer o ponto simples com porta-agulhas, né, creio que, né, vocês já tenham, né, treinado, né, isso tal, mas
Simples, porta-agulhas no centro, eu giro com o porta-agulhas, né, sobre o fio, e aqui vem um movimento que é interessante. Na hora que eu giro para pegar a outra ponta, eu giro só o porta-agulhas, eu não fico cruzando a mão de um lado para o outro. E daí os movimentos precisam ser pouco amplos, porque quando eu vou apertar o ponto, eu giro pouco a mão, então eu economizo o movimento, eu economizo tempo nisso e já deixo pronto para a próxima laçada. Se eu fico cruzando a mão pela frente, cruzo o porta-agulhas na frente, isso acaba distraindo e fazendo com que o ponto não fique legal e acabe demorando mais tempo, né, do que seria o ideal. O porta-agulhas já está do outro lado, eu já preparo a volta dele, né, dou uma laçada só e daí já faço o segundo seminó. Então a imagem, né, que tem que ficar do seminó, né, então é essa, e daí eu já posso apertar, tá? Então uma coisa que é bem importante, eu vou passar a fazer o terceiro seminó. Então raramente nós usamos, não usamos, né, menos, né, do que 3 seminós, né, usamos 3 ou mais. A maior parte dos casos, por exemplo, as suturas de pele, nós usamos, né, 3. Com os fios mais finos a gente acaba usando, né, mais passadas, tá? E aqui eu vou cortar, né, o fio. Para cortar o fio, a parte mais longa a gente segura pela mão, o outro pelo porta-agulhas e deixa os dois esticados. Quando eu for pegar a tesoura precisa entrar só a ponta, girar e cortar cerca de 1 centímetro. Tá? A gente não passa a tesoura inteira aqui para cortar o fio. Tá? Então, passar a tesoura inteira para cortar o fio significa que você não está vendo a ponta dela, e muitas vezes você corta outros fios, ou corta a pele, ou corta outras estruturas que não seriam interessantes, porque a ponta da tesoura está no lugar que não devia. Então, é só o suficiente para entrar o fio, gira e corta. Tá? Então, nesse ponto, então aqui o que queria mostrar para vocês também. Tá? Primeiro, o ponto ele não pode ficar nem apertado demais, nem frouxo demais. Vocês vejam que a função do ponto é justamente aproximar as extremidades da ferida. Eu não preciso forçar a ferida. Se eu forço a ferida, eu everto ela. Eu trago as pontas dela para cima. E se eu estou fazendo isso, eu estou colocando uma tensão muito grande na ferida, e tensão versus perfusão, elas são contrárias. Então, se eu aumento a tensão sobre a pele, eu diminuo a vascularização dela. Tá? Então, eu gero isquemia. Então, o ponto ele precisa aproximar. Ele não pode everter. E também não pode ficar frouxo. Tá? Então, esses dois extremos, ou apertar demais para que ele everta ou gere isquemia, ou apertar de menos ao ponto que ele fique solto. Tá? Um outro aspecto, né, que é bem importante é que o nó ele precisa ficar para um dos lados da ferida. Ele não pode ficar no meio. Tá? Por que ele não pode ficar no meio? Porque só quem já tirou pontos em que o nó estava no meio sabe o quão difícil é. Por quê? Porque a crosta de cicatrização, do processo de cicatrização, ele fica exatamente sobre o nó, né? E a camada mais superficial, né, da pele, ela acaba crescendo, aquela camada de células mortas acaba crescendo por cima do ponto e ele fica escondido. Então você não consegue puxar o ponto para que você consiga tirar ele depois. Então, para tirar o ponto, eu posso tirar o ponto, por exemplo, com tesoura, que é a tesoura de íris, normalmente, né, que se usa, ou com uma lâmina de bisturi, mas eu vou mostrar, né, com a tesoura de maio aqui para vocês, né, por que é importantíssimo, né, que o nó fique para um dos lados. Porque quando você for retirar, a partir do momento que você puxa ele para cima, você puxou ele para cima, você corta a ponta mais curta dele, cortou aqui,
e daí você tira o nó com facilidade. Tá? Então, sempre que for passar um ponto, é muito importante, né, que vocês se atentem, né, a quão fácil vai ser a retirada deles. Tá? Então, isso é bem importante. Outro ponto, né, que eu vou demonstrar, né, para vocês, vou demonstrar um ponto, né, de Donati, para que mostre assim, o que deixa um ponto de Donati mais fácil e o que deixa um ponto de Donati mais difícil, né? Para quem não lembra, o ponto de Donati é aquele, né, que é o perto, perto, longe, longe. Então, se eu pegar esse modelo aqui, né, então só para mostrar, né, para vocês, então nesse modelo aqui, se eu pegar e continuar a ferida e for fazer, né, um Donati, eu vou entrar longe aqui, vou sair longe aqui e vou entrar perto aqui e sair perto aqui. Tá? Então, considerando que a ferida continue. Tá? Por que isso é importante, né? Porque é importante saber o Donati, porque é um ponto que dá uma resistência têncil ao tecido, né, mais interessante, né, que o ponto simples, nas situações em que você precisa ter uma tensão um pouco maior, né, na ferida. O ponto de Donati, por ter duas passadas, ele tende a distribuir melhor a força, gerar menos isquemia no tecido quando você precisa trabalhar numa região mais tensa. Então, por exemplo, parede abdominal ou membros, esse tipo de coisa. Tá? Um equívoco, né, que é bastante comum na passagem, né, do Donati é fazer o ponto longe aqui, a entrada dele aqui, a saída aqui, e quando vai passar a nova entrada, fazê-la muito perto. Tá? Faz a entrada aqui e a saída aqui. Tá? Então fica o ponto passado aqui e o nó aqui. Esse ponto, ele pode até esteticamente parecer, né, que ele fica melhor, mas quando você aperta o tecido, as bordas aqui elas se elevam. Tá? Então elas se elevam e você everte a borda da ferida. E se você não everte, você deixa ele mais frouxo, o ponto mais frouxo, ele acaba ficando com espaço aqui e o ponto acaba ficando frouxo, né, de verdade. Então você consegue controlar muito melhor a tensão do Donati quando você entra o longe aqui e o perto aqui. Quão perto que é? 1 a 2 milímetros da borda da ferida. Tá? Então, essa é a medida, tá? 1 a 2 milímetros, né, da borda. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Né? Então, o ponto, né, o Donati, dessa forma, né, que a gente conversou. Né? Então, o posicionamento da agulha, né, da mesma forma, né, no terço final. Apresento, né, com a pinça anatômica o ponto de entrada da ferida. O Donati ele vai um pouquinho mais longe, né, do que o ponto simples equivalente, né, para o mesmo tipo de tecido. Eu faço o movimento, né, de rotação, né, ou movimento, né, de pronação, né, da mão. Pego aqui no final e continuo o giro. E daí já deixo pronto para a próxima passada. Já deixo o comprimento certo, né, do outro lado. Faço a eversão. Aqui entro a 90 graus e saio no ponto equivalente, né, de distância. Continuo o movimento usando o porta-agulhas, né, e não uso a pinça para retirar a agulha. Então faço essa primeira passada, né, então ele ficou, né, o longe. Só seguro, né, tem aquele movimento, né. Tem duas formas de você fazer a eversão, né, do Donati, né? Ou você continua segurando, né, a agulha e você puxa o fio com a pinça, ele já fica pronto, né, para a próxima passada. Ou você pega delicadamente, né, o fio com a pinça e daí com o porta-agulhas, né, você já
já deixa ele pronto, né, para a próxima passada. Esse também é um exercício, né, que é bem interessante, né, de ser treinado, justamente esse controle com o fio. Você não pode apertar demais, né, com a anatômica aqui no verso, porque senão quando você for passar o fio rompe. Ele rompe justamente onde você apertou. Então é um movimento, né, delicado. Eu deixo ele pronto, daí agora ao invés de fazer a rotação, né, então eu faço para o outro lado, então eu faço o movimento, né, de espinação da mão, então eu faço a eversão, né, da pele, e daí aqui que vem o pulo do gato. Eu não vou fazer a entrada aqui no meio da distância, que é o que normalmente a gente vê. A gente faz mais próximo de 1 a 2 milímetros da pele. Faz o movimento aqui, eu vou passar em dois tempos, né, só para poder demonstrar para vocês, né? Então faço a saída da agulha, já deixo ela pronta para a próxima passada, continuo girando, já faço a passagem do fio, faço a próxima entrada, 1 a 2 milímetros, continuo fazendo o movimento de rotação na mão e daí já deixo o nó pronto para ser amarrado, tá? Para fazer, né, a amarração do donate é a mesma coisa que o ponto simples, né? Então posso fazer as duas laçadas, né, iniciais, pego sempre na ponta do fio, deixo um espacinho, né, pequeno, o primeiro seminó ele aproxima, ele não aperta, aproveito o movimento que o porta-agulha já está para lá e eu já trago ele de volta. Esse segundo seminó é o que vai fazer o aperto e daí depois no final eu faço o terceiro. Seguro aqui e entro com a tesoura reta, só a ponta, viro cerca de 1 centímetro, é o que normalmente se faz. Às vezes fios mais finos a gente pode usar até meio centímetro, tá? Então aqui vocês vejam, né, que ele ficou aproximado, né? Então essa é a ideia. Posso deixar ele mais apertado, né? Até pode, mas não é o ideal. Ele precisa ficar coaptado, ele não precisa ficar tenso. Se eu apertar demais esse ponto aqui, as bordas aqui elas vão subir, elas vão everter. Para a retirada do donate, é a mesma coisa. Eu vou pegar por um dos fios, vou levantar o fio, entro com a tesourinha ou com a lâmina de bisturi, né, número 11, normalmente entro por trás, uso só a pontinha, corto aqui bem rente à pele e daí puxo o ponto para ser retirado, tá? Então isso é o ponto de donate. Então vocês viram que eu usei o fio, né, esse aqui, né, que é o fio, né, de dois zeros, né, com agulha que é 3/8, tá? Então 3/8 de curva, né? Então quando vocês forem ver, né, os fios, né, então eu vou mostrar, né, a embalagem, né, desse fio, né, que eu usei, né, então para identificar, né, pela embalagem, vocês veem aqui, né, o número, né, que é a espessura, né, do fio, nesse caso, né, o 2 zeros, aqui era 45 centímetros, né, o comprimento do fio, né, antes de falar 40, mas esse é 45. O desenho de baixo é a seção transversa da ponta da agulha, então eu corto a ponta da agulha, esse aqui é o desenho dela. Então se ele é um triângulo, é uma agulha do tipo cortante. Próximo número que tem aqui essa fração é o quanto de um círculo inteiro é a curvatura, né, da agulha. Nesse caso aqui ela é 3/8 de círculo, né? E o próximo número é o comprimento da agulha, então de 30 milímetros, tá? Então essa é uma agulha típica, né, para sutura de pele. Tenho dúvidas, né, que tipo de fio usar, né, para fechamento, né, para síntese da pele. Tendo disponível, né, o mononylon sim, né, para pontos simples, né, então em alguns lugares você tem que montar, né, o nylon, né, em agulhas, né, traumáticas, né, nesse caso eles já vem agulha presa, né, no fio, então agulhas atraumáticas do tipo cortante. Se eu tenho dúvidas, então pele, abdômen, coxa, dorso, planta de pé, esse tipo de coisa, posso usar, né, o fio, né, 2 zeros, principalmente para as incisões maiores. Para as incisões menores, daí, membros superiores, né,
a perna, abdômen, incisões menores, as incisões, né, das mini laparoscopias ou minimamente invasivos, tá? Então isso você acaba usando os fios, né, daí mais finos, daí no caso ou 3 zeros ou 4 zeros. Tenho dúvida, qual que é o primeiro que eu peço? 3 zeros. Tá? Mononylon 3 zeros é tipo feijão com arroz, é o que mais vai ser usado. Dorso de mão, rosto, criança, etc., a gente acaba usando os fios mais finos, né? Fios, né, do tipo o mononylon 4 zeros ou 5 zeros, né? Às vezes até mais finos, né, dependendo, né, do que for, tá? Mas isso já é mais incomum. Tá? Eles perguntaram sobre a quantidade de nós, tá? Então, assim, a quantidade de nós, né, que seriam, né, os seminós, né, para que seja feito, né, cada um dos pontos, depende da espessura do fio, tá? Então, assim, na maior parte deles, então, principalmente, né, os fios 3 zeros, né, e 2 zeros, fiz até o fio 0 e o fio 1, a gente pode usar o padrão de 3 seminós. A gente pode fazer a primeira laçada dupla, tá? Então o primeiro seminó ele é duplo e os seminós subsequentes são seminós simples. Então eu uso 3, o primeiro duplo e os outros 2 seminós simples. Fios a partir do 4 zeros, né? Normalmente pelo menos 4 seminós. Tá? Como existe uma variação muito grande entre os fabricantes, tá, de qualidade, né, e o índice de deslizamento, né, do fio, quanto fácil que é ele passar pelos tecidos, etc., e o quanto de memória tem o fio também, né, que é a capacidade que ele tem de manter o formato que ele tinha quando estava na caixinha. Então isso pode fazer com que você acabe tendo que dar mais seminós. Tá? Então, por exemplo, posso acabar precisando 4 seminós num fio 2 zeros? Pode. Por exemplo, esse fio aqui, o ideal era que fosse feito 3, né, seminós ou até 4. Para vocês terem uma ideia, nas suturas vasculares, né, que a gente usa, nas suturas, né, em tecidos, né, muito delicados, etc., com fios muito finos, fios a partir, né, dos 5 zeros, 5, 6, 7 até 8 zeros, a gente costuma usar de 5 a até 8 seminós. Tá? Então isso também é bem interessante. Tá? Isso é interessante, né, que seja sabido. Tá bom? Na dúvida, pelo menos 3, com a primeira laçada dupla. Tá? Outros 2 seminós, né, os 2 nós, né, que eu vou mostrar para vocês, né, que seriam assim os dos pontos simples, né, ou as suturas interrompidas, né, ou as descontínuas, que vocês precisam saber. Seria o ponto em U também. Qual que é o princípio do ponto em U? Eu vou entrar aqui, saio no meio da ferida, eu vou fazer em duas passadas, né, para vocês poderem entender bem. Veja que eu não pego na ponta da agulha, tá? Preferencialmente nunca. Tá? Então já deixo pronto para o próximo. Entro na mesma linha, giro a mão, saio, estabilizo, né, o tecido, né, por onde eu vou passar, continuo girando a agulha, pego próximo, né, da ponta, mas preferencialmente não na parte cortante da agulha, já deixo no tamanho certo, já preparo a passagem, né, para o próximo ponto. Vejam que eu costumo deixar bem na ponta mesmo, tá? Isso garante precisão ao movimento. Então, como ele tende a ser, né, um nó quadrado, né, em uma figura, né, de um quadrado, eu entro 90 graus, saio lá no meio da ferida e continuo a rotação, né, da mão para que a agulha saia onde que eu quero. Já preparo para o próximo movimento e a figura do U, né, então ela já está formada e saio próximo, né, do outro lado na mesma
distância. Tá? Então fiz essa passada e daí aqui faz as duas laçadas para atar o nó. Tá? Então para aproximar, né, vou primeiro seminó só, aproxima, volto com a agulha, aproveito o movimento. Vejam que eu tento não ficar cruzando as mãos pela frente, né, da ferida. Tá? Então isso economiza movimentos e faz com que o ponto fique mais preciso. E daí faço a última passagem. Deixo esticado, entro com a tesoura, corto, ou se o auxiliar for fazer isso, daí também faça dessa forma. Tá? E aqui a gente tem um ponto em U. Tá? Então o ponto em U ele entrou aqui, saiu por fora da pele aqui e voltou aqui. Tá? Então esse é um ponto, né, que ele é bem utilizado, né, para fixação de drenos, por exemplo, também para fixação, para síntese, né, de planos musculares, né, quando você não quer fazer, né, a sutura contínua nos músculos, né, ele é bem interessante porque ele distribui, né, o ponto de tensão, né, em 4 locais, né, diferentes, pegando uma área maior do que um ponto simples ou um ponto de Donati. Para retirada, puxo, corto próximo da pele e daí tiro o ponto. Então esse é o ponto em U. O último ponto, né, que eu vou demonstrar, né, hoje para vocês aqui, né, então daí seria o ponto em X. A figura que ele faz na pele, os pontos de entrada e saída são semelhantes ao em U, só que eu cruzo ele lá dentro da pele. Então, ao invés de eu entrar em ângulo reto com a ferida, eu vou entrar em 45 graus. E por que isso, em 45 graus com a ferida? Porque eu preciso sair aqui, tá? Para fazer o X lá dentro da pele. E nesse ponto é que faz diferença quando... também, né, nesse ponto é que faz diferença o treino, né, que vocês fazem, né, com o EVA, por exemplo, lá para achar o ponto de saída. Tá? Então esse ponto de saída ele é bem necessário, principalmente em pontos como esse aqui. Então comecei a cruzar lá. Então vocês vejam, né, que ele está cruzado, né, aqui, viro, preparo a agulha, né, para a próxima passada. Tá? E daí aqui fazendo a figura, né, fazendo o quadrado, já vai formar o X, já está saindo a agulha, né, no centro da ferida, continuo puxando a agulha sem pegar na ponta dela, deixo preparado, né, para a próxima passada, everto, né, a ferida e saio aonde eu quero. Tá? Então sempre girando bem a mão. Tá? E sempre sem pegar na ponta da agulha. Tá? Então aqui eu tenho o X lá dentro da pele, tá? E a parte de fora aparentemente, né, pareceriam até pontos simples. Né? Então porta-agulhas, né, direcionado, né, no meio da ferida, e aqui eu vou fazer a tensão. Tá? Então o modelo ele desliza, né, nesse caso aqui, e daí com praticamente, né, um ponto só, eu teria, né, o ponto aqui fechado. Tá? Então continuo, né, o ponto, e o segundo é o que vai dar a tensão aqui. Provavelmente ele vai travar, tá? E daí a gente termina o ponto. Tá? Perfeito? Tá? Então aqui, né, o ponto em X. Então lembrem que a tensão ela precisa ser controlada. Tá? Então a tensão do ponto não pode nem apertar demais e nem apertar de menos, certo? Para que não fique frouxo e não fique isquêmico. Tá? Agora só o que eu gostaria, né, de mostrar para vocês é um ponto, né, que se faz, né, com a mão, e que ele faz com que você consiga controlar a tensão, né, sobre o tecido
de forma a que você consiga eu estava lendo a pergunta aqui da Ingrid, tá? Então, se o Donati fica com as bordas da ferida um pouco elevadas mesmo, tá? Então, assim, o que a gente tem que lembrar, então, se a gente for pensar no tecido vivo, tá? Então, no tecido vivo, a partir do momento que tem incisão, né, tem edema, tá? Então, quando você vai passar os pontos, você pode, né, quando ele aproxima, ele ficar com a borda levemente elevada, tá? Levemente elevada uniformemente não tem problema, tá? O problema é que quando você passa o ponto e a borda fica elevada, eu vou fazer uma passada aqui, só para demonstrar, vamos ver se no modelo ele reproduz a pega, né, com a pinça, né, o quanto ela faz com que você perca o fio da agulha, tá? Então, demonstrei só para vocês não fazerem, tá? Então, aqui, vamos passar aqui, vamos passar aqui de novo, tá? Eu vou usar, na verdade até usar esse exemplo, né, que a Ingrid perguntou, justamente para demonstrar o nó com a mão, tá? Eu vou fazer um donate um pouco mais afastado aqui, para que daí consiga demonstrar. Fazer com porta-agulhas mesmo. Então vocês vão ver o efeito da tensão, tá? Então eu vou apertar o ponto com vários níveis de tensão. Nesse primeiro seminó, eu não vou fazer todos, justamente para que consiga ver a diferença. Então só o fato de aproximar aqui, ele fica levemente elevado. Só que esse levemente elevado, nesse caso, foi porque o ponto ficou muito longe. Tá? Então aqui, claro, não é por conta de edema. Então aqui vai ser muito difícil que a ferida não fique elevada. E se vocês verem bem, até mudar o sentido aqui, quando eu aperto, o bordo da ferida ele se everte aqui. Então, no caso, tá, aqui eu não estou vendo só a superfície, né, da pele, eu já estou vendo a derme aqui embaixo. E se eu estou vendo a derme aqui embaixo é porque a sutura ficou invertida. Ela ficou invertida por quê? Porque nesse caso o ponto foi dado muito longe, tá? O perto do donate está muito longe, tá? Eu vou fazer esse mesmo ponto agora com ele perto, fazendo o perto como deve ser. E vocês vão perceber que ele não vai everter tanto a ferida. Tá? Perguntaram sobre até que horas que vai o workshop. Então agora aqui são 9h15 e já tá terminando. Mais uns 5 minutos a gente já termina. Tá? Então só demonstrar esse último ponto aqui. Tá? Então vou fazer o donate aqui. Então fazer a passagem aqui de um lado, deixa pronto para o outro. Aqui tiramos o fio do meio da ferida, deixamos na tensão certa, preparamos do outro lado e agora eu vou fazer ele pertinho. Tá? Então, aquilo que eu tinha falado, cerca de 1 a 2 milímetros da borda. Estava pegando toda a derme, tá? Não é pegar superficialmente, tem que pegar toda a derme. Então agora, vocês vão ver que nessa primeira passada, então quando eu mostrar aqui vou mostrar aqui para vocês, estou só tirando a mão da frente, tá? Então eu aproximei, então só dá atenção, vocês vejam que a pele ela não ficou invertida, tá? Então aqui está aproximado, eu vou girar, né, aqui só para vocês verem, tá? Vou soltar aqui só para
só para demonstrar, vamos ver se parece para vocês. A pele está no mesmo plano aqui, tá? A derme não está aparecendo, tá? Então aqui não está elevado, o que está elevado é pouco, né? Então praticamente, né, imperceptível, e então um ponto, né, que não vai ficar com as bordas revertidas, tá? Então esse é um cuidado, né, que tem que ter com o Donati, tá? Então eu vou soltar esse ponto só para fazer aquela demonstração, né, do nó, que faz com que vocês tenham mais controle, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais longo aqui, tá? A diferença desse nó é que as duas primeiras passadas, os dois primeiros seminós, eles são para o mesmo lado. Vocês lembram, né, que um dos princípios, né, do nó para ele ficar preso, para ele travar, é que justamente, né, um seminó precisa ser para um lado e o outro seminó precisa ser para o outro lado. Então, esse que eu vou demonstrar para vocês, eu vou fazer os dois para o mesmo lado, justamente para que consiga demonstrar o que eu quero. Então, os dois aqui são para o mesmo lado. Então, vejo essa figura, né, que é formada aqui, significa que os dois estão para o mesmo lado. O fio que está nessa minha mão esquerda, aqui, esse fio, ele está vertical com a ferida. Se ele está vertical com a ferida, eu consigo, com o meu indicador, aproximar os dois seminós e eles não vão travar aqui. Então eles não travam e eu consigo chegar até lá perto da ferida. Então eu tenho dois seminós para o mesmo lado e eu mantenho a tensão com o outro fio, o fio que está com a agulha. Então, com essa tensão controlada, daí eu consigo continuar os seminós e fazer, né, um para cada lado, do jeito que for. Esse é o ponto que é usado para os nós, né, que são usados quando você precisa usar fios muito finos e que a tensão, né, por menor que seja, acima do necessário, faz com que você rompa o fio, que você arrebente o fio. Tá? Então esse é o tipo de nó que a gente usa nessas situações. Então, Então, pessoal, me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido, né, esse workshop, né, de suturas, né, online, frente, né, a esses novos, né, desafios, né, impostos pelas questões, né, de saúde. E em breve, né, conversaremos, né, então mais com outras dicas, outras novidades, né, e questões, né, interessantes que vocês possam usar no dia a dia. Tá bom? Então, uma boa noite para todos vocês.